Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Cláudio do Colégio Beatriz Rodrigues. Nós estamos falando com os alunos do 9º ano. Gente, o nosso tema de hoje é capitalismo, a crise do capitalismo liberal, a crise de 1929. Então, vem com a gente porque a gente tem muita coisa para falar que está influenciando as nossas vidas hoje, coisa que você está vivenciando tem resquícios, fagulhas. Primeira coisa que nós precisamos entender quando nós vamos falar sobre capitalismo. Afinal de contas, o que é capitalismo? Capitalismo, o conceito, de acordo com o dicionário, seria o sistema econômico baseado na legitimidade dos bens privados e na irrestrita liberdade de comércio, na liberdade da indústria, com o objetivo de alcançar lucros. Então, devemos identificar que o capitalismo ele visa alcançar lucro. Pessoal, vamos entender a seguinte situação. O capitalismo ele defende a propriedade particular, a propriedade privada e defende o acúmulo de bens, o acúmulo de riquezas. O termo capital vem de dinheiro, a expressão capital refere-se à moeda, dinheiro. O sistema capitalista é aquela ideia, é aquele conceito onde você vai ter a oportunidade de juntar, de acumular riquezas. O que você considera riqueza tem um valor tão grande, tem uma expansão tão grande, o que poderia ser riqueza para você? Olha, riqueza para mim é estar com a minha família, com os meus filhos, abraçado com a minha maravilhosa e linda esposa. Não embaixo da ponte, eu queria estar num sofá confortável, assistindo uma televisão tela grande, sabe, numa sala climatizada, passeando num veículo grande, confortável, com um motor potente. O valor não era estar com a família? Então, o que é lucro para você? O que é? Você quer acumular o que, afinal de contas? Esse é o ponto que o capitalismo defende. Ele defende que você tem o direito de acumular. E aí, quando você para pensar aquele senhor, aquela senhora costureira, que faz pequenos reparos na roupa, que faz pequenas costuras, coloca um botão, conserta um zíper, aperta um vestido, né, coloca uma linha aqui, ela faz isso pela troca de um produto, o dinheiro. Você entrega uma moeda para ela, um dinheiro para ela e ela vai e faz um serviço para você. Ou ela constrói um produto para você. E aquele tiozinho que vende água, que vende doce, balinha, chiclete lá no meio da rua. Aquele que vende picolé num carrinho. Ele vai lá na empresa, pega o produto e revende para você, procurando obter lucro. Mas aí, pensadores, filósofos lá do século XVII, século XVIII, eles começaram a dar nomes para algumas coisas. Foi criado, por exemplo, a ideia de mais-valia. Eu, professor Cláudio, preciso de 15 minutos para explicar um conteúdo, mas só que eu fico por 50 minutos na sala de aula. Eu só preciso de 15 minutos para compartilhar a informação básica. Esse resto de tempo que eu continuo na empresa, que eu continuo na escola, que eu continuo na fábrica produzindo, é o conteúdo a mais, é o lucro que vai para a empresa, é o lucro a mais. E se a empresa é minha, eu já produzi, eu já recebi o dinheiro, o a mais que eu produzo é a chamada mais-valia, é o lucro, é o dinheiro a mais que você ganha. E todo empreendimento, todo investimento capitalista procura obter lucro. Outra característica do capitalismo liberal, existe uma divisão social muito grande, uma separação social. As pessoas que possuem, que já têm um pouco de capital, se elas administrarem bem, se elas conseguirem descobrir onde colocar esse recurso, seja financeiro, seja mão de obra, seja produção intelectual, se elas entenderem onde elas podem realizar esse investimento, elas vão conseguir ganhar mais e mais e mais. E a pessoa que não tem, ou que tem pouco, ela vai acabar perdendo o pouco dinheiro que ela tem. Resumindo, uma frase que vocês já ouviram muitas vezes:
No sistema capitalista, quem é rico fica mais rico e quem é pobre fica mais pobre. A divisão social, a divisão de classes, o distanciamento social é uma das características básicas do sistema capitalista. É por isso que nós precisamos ler, compreender e entender onde que as nossas habilidades podem ser encaixadas no sistema capitalista, porque nós vivemos numa sociedade capitalista. Nós temos que entender que nós precisamos identificar quais são as habilidades que eu tenho, que você tem, para você poder saber onde você vai dedicar energia, dedicar tempo, dedicar os seus recursos financeiros, o seu capital, para você poder acumular mais. Vamos lá. Mais uma característica. O capitalismo liberal, ele permite o que nós chamamos de livre mercado. Sabe quando você tem o privilégio de ir na feira? Ali na feira, na feirinha popular, ele é um dos grandes centros do capitalismo. Por quê? Na feira você tem várias pessoas, vários comerciantes, várias pessoas oferecendo o mesmo produto. Melancia. Uma melancia grande, outra menor, outra mais larga, outra mais comprida, né? Uma mais madura, outra ainda verde, chamam de devez. E aí você chega lá e o cara oferece, essa daqui, grandona, tá lá, 15, 20 reais. Você fala, nossa, tá caro. Aí o outro fala, ó, essa aqui é minha menor, mas ela é muito mais saborosa. Eu cobro os mesmos 15, os mesmos 20 reais. Você fala, a menor mais saborosa, que é o suficiente para mim, ou a grandona, que talvez não seja tão gostosa assim, mas vai dar para todo mundo comer. Vai depender do que você quer. O capitalismo, ele permite a livre concorrência, o livre mercado. Você cobra o que você quiser, você faz o que você quiser, você vende o que você quiser. Agora, se tem alguém para comprar ou não, é outra história. Se o seu cliente quer qualidade, ele vai atrás da qualidade. Se ele quiser preço, diminua o seu preço. Pronto, o capitalismo permite o livre mercado. Também nós identificamos um ponto muito importante e esse é um divisor de águas para nós compreendermos daqui para frente. A chamada oferta e demanda, procura e oferta. Entendam o seguinte, se existe um produto, uma caneta, uma borracha, um refrigerante, uma água, uma camiseta, não sei, um relógio, pensa o que você quiser. Esse produto, muitas pessoas estão vendendo esse produto, mas ninguém quer comprar. Eu vendo, ninguém quer comprar. Ele abaixa o preço, ninguém quer comprar. Ele abaixa o preço, ninguém quer comprar. Pronto, alcançou os compradores. Agora o contrário, a questão é, se muita gente está oferecendo o produto, mas ninguém quer comprar, o preço cai. Agora, muitas pessoas querem o produto, eu quero, eu vou vender, eu quero. Aí poucas pessoas estão oferecendo, o preço vai aumentando, porque ele quer. Se eu te vender por 20, você paga? Eu pago. Aí chega uma outra pessoa, se eu te vender por 22, eu pago. Olha, te vendo por 25, eu pago. 30, eu pago. 50. Não, 50 tá caro, eu não pago não. 26, tá bom, eu pago. Olha só, se houver muita procura, o preço sobe. Se houver muita oferta, o preço cai. Básico, entendam isso, ok? Lei da oferta e da procura, essa é uma regra básica do capitalismo, uma regra básica da economia. Outra característica básica do sistema capitalista liberal, a superprodução. Nós temos muita produção da mesma coisa. Gente, vai no supermercado e dá uma olhada nas prateleiras. A quantidade de produtos iguais, de marcas diferentes, de fábricas diferentes, mas é tudo igual. Vassoura, um monte de vassoura, tamanho, volume, mas é vassoura. Creme de leite, leite condensado, vários, enfim, vários produtos. Não, professor, muda um pouquinho, um é de aço, outro é de madeira. Tá, mas vai comparar a quantidade de vassouras de madeira que tem. São várias, são fábricas diferentes, mas é tudo igual. O que é isso? É a superprodução, é a produção em grande escala. O capitalismo incentiva esse tipo de situação. E aí, quando você vai, por exemplo, numa loja de automóveis, numa loja de veículos, a nossa cidade, onde nós moramos aqui em Palmas, temos várias concessionárias e você pode ver perfeitamente aquelas carretas chegando com vários veículos iguais. É o mesmo veículo, né? Produção em grande escala. Nós não temos indústrias, tantas indústrias aqui para poder ver isso melhor, mas é possível identificar isso também.
que esse capitalismo que proporciona a liberdade comercial, que oferece para nós o direito de você comprar e vender no preço que você puder, no preço que você quiser, ele também causa problemas econômicos e sociais. Por exemplo, em 1929, quando o governo norte-americano permitiu que as indústrias pudessem pegar empréstimos com o governo, empréstimos bancários. E aí houve até um incentivo para que as indústrias pudessem investir em comércio, em produção, em crescimento industrial. Gente, vamos lembrar. 1929, nós já havíamos saído da Primeira Guerra Mundial. O governo norte-americano, os Estados Unidos, que não tinha sido palco de guerra na Primeira Guerra Mundial, mas tinha sido um aliado, né, um dos membros da Entente lá na Primeira Guerra Mundial, ele havia ganho muito dinheiro com a venda de produtos industriais, venda de armas para a Europa. E agora, um dos maiores concorrentes dos Estados Unidos, a Europa, estava destruída pela guerra. A Rússia também estava destruída pela guerra. Pronto, o governo norte-americano ele tinha um cenário mundial para consumir os produtos estadunidenses. Resultado, o governo falou, é agora. Começaram a investir pesado na indústria. Em relação à indústria, tem um negocinho importante que eu gostaria que vocês entendessem, que é a chamada Bolsa de Valores. Uma indústria, ela produz um objeto e vende aquele objeto. Mas também tem outra maneira da indústria ganhar dinheiro, que são as ações da Bolsa de Valores. A indústria vai até uma instituição financeira, né, um banco, uma instituição específica de finanças, da Bolsa de Valores, e fala, eu quero criar ações para vender. Faça uma fiscalização, uma adequação e aí aquela empresa ela agora vai passar a vender os produtos e também ela vai vender as ações da Bolsa de Valores. Você pode comprar os produtos daquela empresa ou você pode comprar as ações daquela empresa e o dinheiro vai entrando no caixa e o dinheiro vai entrando na indústria. Pronto, ela vai ganhando mais. O preço da ação vai depender de o quanto que aquela indústria vale, de quanto que aquele produto vale, certo? Hoje, com a pandemia, as empresas de turismo, as empresas hoteleiras não estão valendo muito. Em compensação, as empresas voltadas para a construção, as empresas voltadas para a reforma, material de construção, elas cresceram de forma monstruosa. Você não tem mais material de construção no mercado para consumo. Estão vendo só como é que a coisa modifica de tempos em tempos? Então, você agora pode comprar ações das empresas ou ações ou o produto da empresa. Só que, infelizmente, em 1929, as pessoas estavam vendendo as ações, muita gente querendo comprar ações, muita gente querendo comprar as ações, e o preço das ações subiu demais, acima do valor que realmente elas valiam. Mas, como um dia tudo volta à sua realidade, em 24 de outubro de 1929, as ações da Bolsa de Valores começaram a retornar ao seu preço real e as ações começaram a ser vendidas, mas ninguém queria comprar num preço tão alto como elas já estavam. As pessoas queriam vender e ninguém queria comprar, queriam vender e ninguém queria comprar. Pronto, as ações foram caindo, caindo, caindo. Houve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Muitos bancos faliram, muitas empresas faliram, muitas pessoas cometeram suicídio. Para tentar resolver esse problema, houve mais uma intervenção estatal. O presidente Franklin Delano Roosevelt criou a campanha do New Deal, a nova ideia, o novo projeto, onde o governo dava incentivo para tentar gerar renda na sociedade e assim reconstruir a sociedade de pouco a pouco. O problema começou com uma intervenção estatal e o problema diminuiu com uma intervenção estatal. Essa não é a melhor estratégia, mas a crise de 1929 aconteceu por causa da falta de fiscalização. Se não houver um acompanhamento de perto em relação aos seus gastos, você pode chegar à falência. Se a sociedade não tiver um acompanhamento em relação aos gastos deles, a sociedade pode ser levada à falência. Galera, tem muitas outras crises iguaizinhas a essa que eu quero comentar com vocês, mas nós vamos deixar isso para um outro encontro.
Bons estudos para vocês, sucesso, até a próxima!